Olá, boa noite. Meu nome é Gabriele e nós somos do grupo de behaviorismo de Skinner. Vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória de vida e contribuições para a psicologia. Skinner, ele vai nascer no dia 20 de março de 1904, na Pensilvânia. E ele vai estudar e se formar em Clinton. E logo após isso, ele inicia sua graduação em literatura inglesa e línguas românticas. Ele queria ser escritor na época. Após isso, após formado, ele vai ingressar no curso de pós-graduação em Psicologia Experimental em Harvard, onde ele desenvolve boa parte de sua teoria. Skinner, então, ele vai se dedicar à psicologia e ele escreve o comportamento dos organismos, que descreve todos os pontos essenciais de seu sistema. E também ele vai escrever a ciência do comportamento humano, que é o seu manual básico. Skinner, então, ele é conhecido pela psicologia dos ratos e pelo condicionamento operante, e é conhecido como o pai do behaviorismo radical. Oi, meu nome é Liege e agora eu vou falar um pouquinho sobre as influências de Skinner. Bom, para a gente se aproximar de uma abordagem comportamentalista radical que foi proposta pelo próprio Skinner, primeiro a gente tem que entender as concepções de ciência e de comportamento humano. E para a gente entender essas concepções, primeiro a gente tem que buscar analisar todas as transformações e influências pelas quais elas passaram. Para a gente entender um pouco mais sobre essas influências, a gente tem 3 pontos importantes, que são o início da publicação da obra de Skinner e as influências que ele teve das ciências naturais, que são a física e a biologia. Sobre o primeiro ponto, a adesão do Skinner ao comportamentalismo e seu consequente ingresso na pós-graduação de psicologia em Harvard pode ser atribuído em grande parte à leitura que ele teve do livro Behaviorism, do John Watson. Então, de fato, a gente pode admitir que, no início, a concepção que o Skinner tinha de psicologia e até mesmo do estudo do comportamento eram muito semelhantes daquelas propostas por Watson. Sobre a física, o modelo de ciência que inicialmente vai influenciar o Skinner é aquele associado às transformações que a física passava no final do século XIX e início do século XX, que é o modelo mecanicista fundado na física newtoniana. Esse modelo ele explicava os eventos do mundo em termos de ação causal de forças diversas no tempo e espaço sobre a matéria. Então, cada coisa se moveria devido à interação mecânica com outras coisas, todas sujeitas a um conjunto de forças. Na biologia, o que vai influenciar o Skinner é a teoria da evolução por seleção natural proposta por Charles Darwin. De início, Skinner busca na seleção natural princípios que orientam sua noção de objeto, mas depois esses princípios se estendem à noção de causalidade. São 4 características das espécies propostas por Darwin que teriam contribuído para a noção skinneriana de comportamento. 1. As espécies não são imutáveis. 2. A variabilidade interna é uma condição essencial para a evolução. A seleção ocorre a partir da utilidade e eficiência de uma variação em relação a um dado ambiente. E 4, que os organismos não podem ser entendidos separadamente do ambiente em que vivem. São esses supostos básicos que a gente encontra na concepção de comportamento de Skinner, que considera que um objeto 1. Está em constante transformação. 2. Que ele é essencialmente variado. 3. Que ele tem suas unidades selecionadas por eficiência em lidar com o mundo externo. E que 4, ele não pode ser entendido sem referência ao ambiente em que ele está inserido. Muito obrigada! Meu nome é Ana Laura e agora eu vou falar um pouco sobre a teoria geral do behaviorismo radical. O behaviorismo radical ele é uma prática do behaviorismo que foi criada por Skinner e também adotada por outros psicólogos. O que acontece é uma investigação muito sistemática sobre os comportamentos, baseada na ideologia do behaviorismo. O corpo dessa investigação ele é experimental e funcional. Ele analisa a interação do comportamento e do ambiente. Ele rejeita totalmente o mentalismo e ele acaba com o dualismo que a gente viu em behaviorismo metodológico por acreditar que o comportamento é uma função do organismo, que basicamente seria assim. Se eu respiro, eu preciso pensar para respirar? Se eu vou comer uma comida e vou digerir a comida, eu preciso explicar a digestão por um pensamento? Então, para ele, o comportamento também é uma função básica nossa. E por que a gente deveria explicar ele através do pensamento? Compreende? Para ele não faz nenhum sentido. Ele acredita também que existem 2 tipos de transições entre o comportamento e o ambiente. A primeira seria consequências seletivas que ocorrem após o comportamento e que daí podem acabar modificando a próxima oportunidade de acontecer esse comportamento. Já a segunda, ela ocorre antes do comportamento, que seriam contextos ou situações apropriadas para esse comportamento acontecer e que depois que esse comportamento acontece poderia acabar afetando ele de alguma forma com alguma consequência e que também influencia na probabilidade desse comportamento acontecer.
Bom, pessoal, esse foi um pouco da teoria do behaviorismo radical. E agora eu vou passar para a próxima pessoa. Obrigada. Boa noite, meu nome é Vitória e vou falar um pouco sobre experimentos de Skinner. Skinner, ao longo de sua vida, fez vários experimentos, principalmente com animais, e um desses experimentos, ele tentou guiar mísseis utilizando pombos durante a Segunda Guerra Mundial, mas não foi um experimento que deu muito certo. Em outra tentativa, ainda utilizando pombos, ele utilizou um pombo em privação dentro de uma caixa e ele começou a perceber que esse pombo associava que o comportamento dele estava ligado ao acesso à comida. Então, a partir daí, Skinner vai modificando esse pombo, utilizando outras técnicas e criando suas teorias. He develops a system called operant conditioning to prove that a behavior will be repeated by a subject when rewarded. Repetition leads to reinforcement. Reinforcement to changes in behavior. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Skinner then waits for it to turn further. Again, more food. Ultimately, the pigeon will turn in a complete circle, having learned that only when he turns will he be rewarded. Outro experimento muito conhecido de Skinner é a caixa de Skinner. Nesse experimento, Skinner vai utilizar um rato em privação dentro de uma caixa, e essa caixa é formada por uma grade de rede elétrica na parte de baixo e uma alavanca que dá acesso à liberação de comida. Esse rato em privação, tentando sair de dentro dessa caixa em busca de comida, ele vai acabar apertando essa barra, e Skinner vai perceber que o rato começou a associar a barra com a liberação de comida. E a partir daí, Skinner vai modelando o comportamento desse rato dentro dessa caixa e desenvolvendo suas teorias sobre o comportamento humano. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a principal contribuição de Skinner, que foi o conceito do comportamento operante, e um exemplo onde ele pode atuar, que é na instituição educacional, justamente por ser o aprendizado de um comportamento novo. Então, para Skinner, o conceito de comportamento operante é a relação entre a resposta do organismo e o ambiente, onde o organismo tanto modifica o ambiente que ele está, quanto é modificado por esse ambiente, produzindo consequências reforçadoras. E aqui a gente tem umas citações dele, que ao fazer referência à educação, Skinner afirma que educação é o estabelecimento de comportamento que seja vantajoso para o indivíduo e para os outros em um tempo futuro. Então, para Skinner, a escola prepara o aluno para se desempenhar adequadamente quando estabelece um repertório de comportamentos que produz efeitos sobre o próprio comportamento do indivíduo. E assim, referindo à instituição educacional, ele diz que mais do que transmitir conhecimentos, ela ensina a pensar estabelecendo um repertório especial que tem como efeito a manipulação de variáveis que encoraja o aparecimento de soluções para os problemas. E como afirma Skinner, nós produzimos mutações culturais quando inventamos novas práticas sociais e nós mudamos as condições sob as quais são selecionadas quando mudamos o ambiente no qual o homem vive. Então, o professor deve ficar atento ao tipo de auxílio que ele fornece ao aluno, já que a função dele é dar esse aprendizado para o aluno. Então, Skinner também diz a necessidade do professor ficar sob controle do que acontece na sala de aula. E aqui deve induzir o aluno a agir, mas deve ser cuidadoso em como fazê-lo, porque fazê-lo agir em uma dada ocasião pode interferir na probabilidade de que haja da mesma maneira no futuro. E ressalta a importância dessa relação comportamento-ambiente. Boa noite, meu nome é Estela e eu vou falar um pouquinho sobre o fim da vida de Skinner e algumas curiosidades. Bom, o Skinner, ele sempre foi considerado uma pessoa muito produtiva. Aos seus 86 anos, ele tinha uma determinação que chegava a ser comparada a 60 anos atrás. Ele era uma pessoa realmente muito determinada. Nos últimos anos de sua vida, no porão de sua casa, ele construiu a famosa caixa de Skinner. Nesse porão, o que constituía o porão? Em apenas um tanque de plástico amarelo, onde cabia um colchão para o Skinner poder dormir, uma prateleira com livros e um pequeno televisor.
A rotina de Skinner em relação aos horários era uma rotina, vamos dizer que um pouco conturbada, porque ele dormia por pouco tempo, ele acordava muitas vezes para trabalhar, e além dele trabalhar na casa dele, ele também trabalhava no gabinete da faculdade, então era uma coisa bem ativa. Aos 68 anos, ele publicou o artigo chamado Autoadministração Intelectual na Velhice, onde ele cita suas próprias experiências como estudo de caso, e ele também diz nesse artigo que o nosso cérebro ele deveria trabalhar por menos horas e deveria também ter picos de descanso. O Skinner ele sempre foi muito interessado pelo comportamento dos animais, desde criança, desde adolescente. E ele tinha em sua casa estoques de esquilos listrados, sapos, lagartos, cobras. E uma feira rural onde tinha exposições de pombos, ele ficou muito interessado pelo processo. E tempos depois ele analisou, pegou esses pombos e criou várias façanhas com eles. Ele sempre se mantinha muito bem estudado sobre o comportamento dos animais, tudo que ele podia estudar, tudo que ele podia saber, ele estudava e fazia, porque ele tinha extremo interesse sobre o comportamento. Uma curiosidade é que dias antes do seu falecimento, o Skinner ele fez uma comunicação num congresso no APA, em Boston, em 1990, e nessa convenção, nessa comunicação, ele acusava a psicologia cognitiva. E outra curiosidade também é que um dia antes do seu falecimento, ele estava trabalhando no seu artigo final chamado Pode a Psicologia Ser uma Ciência da Mente?, onde ele também acusava a psicologia cognitiva. E o Skinner ele faleceu dia 18 de agosto de 1990. Agora uma tirinha, as referências e o nosso mapa mental. Muito obrigada, espero que todos tenham gostado do nosso trabalho. Boa noite.